Gente, ainda falando sobre esse assunto, nós vamos ao vivo agora até a cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, para conversar com o médico epidemiologista Paulo Petri. Doutor Paulo, boa noite para o senhor. Muito boa noite, um grande prazer voltar a participar do teu programa. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Doutor, em Porto Alegre já está liberado também? Como é que está a situação aí? Sim, aqui o prefeito Sebastião Melo, na semana passada, liberou o uso das máscaras em ambientes abertos. E hoje, em novo decreto, foi também liberada, o uso fica facultativo em ambientes fechados. Essa é a situação atual aqui de Porto Alegre. E no estado, como é que está? A mesma coisa, já está liberado, o governo facultou aos municípios a decisão de liberarem em locais fechados e o governo do estado liberou em locais abertos, em geral. Eu quero saber a opinião do senhor como médico. Está na hora de liberar o uso de máscaras em locais fechados? Em locais fechados, me parece ainda precoce, a liberação é muito precipitada. Basta ver que nos países europeus, onde a pandemia está quase que um mês à nossa frente, as coisas ocorreram primeiro lá e seguem ocorrendo, após a liberação de máscaras, hoje se verifica um aumento bastante expressivo do número de contaminações e internações. Então, eu recomendaria às pessoas, já que é facultativo, que continue usando máscaras, especialmente em locais fechados, ou até mesmo em locais abertos com grandes aglomerações. Se você está sozinho, como a sua colega repórter antes, numa praça, aí sim, abrir mão da máscara não é perigoso. E o senhor falou nessa questão de subvariantes lá na Europa. Normalmente, quando isso acontece lá fora, demora muito tempo para chegar aqui ou chega logo? Chega logo. Essas variantes são altamente transmissíveis, como foi a Omicron e esta subvariante chamada de BA2. O problema é que nós no Brasil não temos feito o sequenciamento genético dos vírus das pessoas contaminadas. Então, nós demoramos a perceber a existência dessas variantes, mas elas ocorrem e elas chegam muito rapidamente. E o fato de liberar o uso das máscaras em locais fechados, isso pode se complicar? Pode. A seguirmos o exemplo da Europa, nós devemos esperar um aumento, lamentavelmente, um aumento de casos. Eu espero que isso não se reflita em internações e mortes. Eu vou até adiantar, daqui a pouco a gente vai colocar os dados do CONAS aqui para o Brasil inteiro, mas eu tenho um número aqui de 373 mortes em apenas 24 horas. Esse número reduziu nos últimos dias, a gente percebe isso, mas quando a gente fala nisso, são 376 vidas, não é isso, doutor? É muita coisa ainda, né? É muita coisa e você lembra muito bem, os números elevados são famílias enlutadas, são tragédias. A perda de uma vida humana é uma tragédia para os seus entes queridos. Então, nós não podemos nos acostumar com esses números. Embora estejam em queda, é verdade, felizmente existe essa queda, mas ainda são números altos. Lembrando que a vacinação ainda não cobriu as crianças de 5 a 11 anos, nós estamos ainda com praticamente menos da metade das crianças com a primeira dose, ou seja, é um público ainda vulnerável e que transmite a doença para as pessoas mais idosas ou imunocomprometidas, então é bastante perigoso. Doutor Paulo, então qual, na opinião do senhor, seria o momento ideal para a gente tirar as máscaras em locais fechados? Em locais fechados, o ideal é quando nós tivermos um bom período de queda nesses números e em que a mortalidade seja baixa, menos de 50, 100 pessoas por dia, ainda para aquelas famílias é um problema, claro, é uma tragédia, mas seria um número já indicando a redução da circulação do vírus. Nós ainda estamos com o vírus em circulação.
Eu queria saber do senhor o seguinte: aí em Porto Alegre, as autoridades médicas alertaram o poder público sobre essa situação, porque a gente percebe que é uma vontade no Brasil inteiro de tirar a máscara, de colocar um decreto acabando com tudo isso. Mas os médicos daí de Porto Alegre alertaram? Sim, eu gosto de lembrar que a pandemia não vai terminar por decretos. A pandemia depende do comportamento das pessoas. Entre outras coisas, um dos fatores de proteção é a utilização de máscaras em locais fechados. E o segundo aspecto importante é a vacinação. Então, eu apelo aos seus ouvintes que completem o ciclo vacinal. Já está se falando numa 4ª dose para as pessoas idosas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos entrar no inverno e o clima frio proporciona mais aglomeração, se fecham janelas. Então, é bastante preocupante o cenário. Eu espero estar enganado, mas acho precipitada a abolição da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais fechados. Doutor Paulo, obrigado pela participação do senhor no Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno. Bom final de semana, muito boas explicações, a gente agradece. Igualmente para você, um bom fim de semana a ti e aos teus colegas e ouvintes. Tá certo.